Boa tarde! Tudo bem? Olá para vocês, a paz seja convosco, Shalom Adonai. E mais uma segunda-feira, a pastora Rúbia com o programa Palavra de Fé. É transmitida através da TV Itapetinga /Rio. E os nossos cariocas estão tendo acesso também a nos assistir, como também a todo o Brasil e você que está aí nos outros países, tendo acesso a escutar, a assistir, né? E ver como é que a Bahia e até mesmo o interior da Bahia nos fornece essa fonte de conhecimento, essa fonte de sabedoria. Quando eu comecei a elaborar o nosso programa de hoje, eu estava pensando acerca de Salomão, né? E no reinado de Salomão, é claro e evidente que ele precisava de sabedoria. E como nós precisamos, nos pequenos gestos de nossa vida, nós precisamos da eficácia da sabedoria. Sabemos que é um dom de você fazer uma produção de qualquer coisa, fazer um texto, de você fazer um banco, ser um carpinteiro, obter uma função. Você necessita de sabedoria. Agora imagine um homem que ia lidar com uma gestão, né? Ia administrar um povo, né? Então, por isso que Salomão, quando ele viu a responsabilidade nas mãos dele, ele logo não se tubeou. Ele pediu logo, quando o Senhor viu a interesse do coração dele. Primeiro, ele era reto. Ele tinha comunhão com Deus direto. Ele tinha intimidade com Deus direto. É isso que faz com que Deus se achegue até você. Então, se você, durante esse dia todinho, hoje, eu não sei se você está tendo, estamos assistindo às Olimpíadas, né, em Tóquio, né, que é de madrugada, rolando madrugada fora, né? Quem tiver esse bom humor de ficar madrugada fora assistindo esporte, é bom. Mas, às vezes, os nossos brasileiros estão lá também representando o nosso Brasil. E a gente torce. Eu mesmo não tenho esse vigor de ficar madrugada fora assistindo esporte, né? Mas eu oro, porque o Brasil está ali representado. O Brasil está representado na natação, no skate, né? Na natação, no futebol, que o brasileiro tanto gosta, né? E em todos os diversos esportes o Brasil está ali representado. E é preciso sabedoria, até mesmo para usar sobre rodas, é preciso ter sabedoria. Quando Salomão, volta a dizer, Deus já chegou para ele: tenho visto graça diante de você, Salomão. Pede o que você quiser e eu te darei. Se o Senhor chegasse até você hoje, o que você pediria, hein? Eu fico assim imaginando. Muitos pediriam emprego por estar desempregado. Muitos pediriam a restituição do cônjuge quando está separado. O que é ruim quando o cônjuge está separado, né? Uma restauração daqueles que estão na UTI, onde a família está pranteando de choro, querendo o retorno daquele ente querido que está lá no leito da dor da UTI, por causa do Covid. Então, são tantas situações de sabedoria que a gente poderia narrar, pensar no que Salomão poderia pensar. Mas, no entanto, ele não pensou na enfermidade, ele não pensou no financeiro, ele não pensou no lado emocional, mas ele pediu algo, um ingrediente muito necessário: sabedoria. Senhor, eu te peço sabedoria. E Deus fez uma avaliação imediata. E Deus falou: não só te darei sabedoria,
como também riqueza. E não haverá aqui na terra homem com tamanha riqueza como você, Salomão. Com essa brilhante narrativa bíblica, eu quero começar o programa Palavra de Fé hoje. Entrando na sua casa, através da TV Itapetinga, /Rio, os nossos irmãos, o nosso público, né? Seja você jovem, homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Não tem. Porque o nosso vocabulário ele é extensivo a você que precisa cuidar do seu pai, ao pai que precisa cuidar dos filhos, aos filhos que precisam cuidar dos pais. Porque o nosso panorama se estende à família. E Deus se preocupa muito com a família, porque Deus é família, né? O nosso tema de hoje, que eu escolhi com tanto carinho para vocês. Nossa, fiquei pensando assim, nossa, o que a gente vai fazer? Olha, esse final de semana, lá na quadrangular da Vila Isabel, nós tivemos o UFC. O UFC não é aquela briga de round, que nós temos o round, né? E 2 homens ficam, ou 2 mulheres ficam lá com boxe, e um lutando contra o outro, lutando, tem que derrubar um. Mas o coordenador, que se chama o pastor Jonas Marinho, que brevemente eu vou estar entrevistando com você, para vocês, ele está viajando, e nós tivemos 2 dias com esse tema do UFC, lutando contra a força da carne. E usamos o texto, eu mesma fechei, né, ontem com Efésios 6, e fala sobre as armaduras do inimigo. Quantas vezes, meu amigo, minha amiga, irmãos em Cristo, você está vendo os meus contatos que está aí na barra abaixo, né? Já não vou falar mais para não perder tempo, porque a fala, eu tenho que ter muito aproveitamento nessa 1 hora que eu tenho com você. E quantas vezes o inimigo vem contra nós, né? Com tanto tipo de situações contraditórias à nossa vontade. Porque na realidade existe o lado da insatisfação da vida. Porque a vida, ela nunca está do jeito que você quer na realidade. Deus nos coloca no parâmetro de criação. E para você gestor ou criador e fazer a sua história. Agora, a depender de como você está sendo o gestor da sua história ou o autor da sua história, você fica dependendo do Senhor. E para depender do Senhor, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo, nós precisamos de armaduras. E foi isso que eu falei. Falamos sobre a couraça, falamos sobre a cinta, falamos sobre o capacete, sobre a espada, tudo que o apóstolo Paulo, ele na sua simbologia, ele narrou tão nitidamente o que um cristão, o que um amigo, uma amiga precisa se forrar diante dos ataques que são inerráveis, que o inimigo, ele luta contra você. Às vezes luta na área da saúde, né? Quantas pessoas estão na UTI, quantas pessoas estão no leito da dor, ou estão trabalhando até doendo hoje, né? Às vezes está com um caroço alojado, às vezes o médico deu um diagnóstico que você tem que tomar um medicamento de uso contínuo. E eu sugiro a você, se o médico mandou para você usar o medicamento de uso contínuo, você tem que tomar até o médico dizer, você não precisa usar mais. Por maior que você sinta, eu estou curado, eu estou tão bem que eu não vou precisar mais usar esse remédio. Mas o médico tem que fazer uma reavaliação, até mesmo para você contar o testemunho na sua igreja, na sua comunidade. Você está me entendendo? E aí o médico vai aprovar. Estamos vivendo numa época, numa década, que o homem tem que ver o seu testemunho, você tem que obter prova naquilo que você está falando, né?
E isso eu aconselho a minha igreja, nas comunidades aonde eu vou ministrar, onde eu vou palestrar, e tem dado certo. E aí o médico dá o diagnóstico positivo, a pessoa vai, mostra lá, eu já conheço várias mulheres que entrou lá, colocou na mesa do milagre, nós temos lá na igreja, na quarta-feira, na primeira igreja quadrangular, na Rua Itaquara, 132, aqui em Tapetinga, Bahia. E nós temos uma mesa, a gente coloca copo com água, garrafa com água, peça de roupa, diagnóstico médico. E uma vez uma irmã colocou um resultado de ultrassonografia com nódulos. E tinha medido do nódulo lá. A fé dela, e era quarta-feira, lembro como hoje. Ela começou a orar juntamente, né? A imposição de mão. Por que usamos a imposição de mãos? Né? Então, a pastora que está lá, geralmente nós falamos, impõe as suas mãos em direção à mesa do milagre. E aí todo mundo impôs as mãos. Olha só que coisa milagrosa. E orientadora também. Aí todo mundo orou, impôs as mãos e fez aquela oração de libertação. Se você tiver caroço, que o caroço seja desmanchado. E o caroço estava lá na irmã, provando a foto da ultrassonografia. Até bem, tudo bem. E ela vai, toda quarta-feira está lá. Terminou as quartas-feiras, às 7 quarta-feira, ela foi fazer outra ultrassonografia e não deu nada. Desapareceu aquele caroço que estava na mama dela. Eu conheço pessoas por meio da fé. Pastora, foi a oração da pastora? Foi a fé em Jesus que curou esse mistério que estava algo estranho, que é o nódulo na mama direita dessa mulher. E entre tantos milagres que, se eu ficar com você aqui 1 hora contando milagre de mim e de outras pessoas, não vai dar tempo, porque é muito milagre para contar. Mas vamos ao nosso tema de hoje, para introduzir. O tema de hoje é desmascarando a tática do inimigo. Eu não falei sobre as armaduras do inimigo? O inimigo tem táticas, viu? Fica pensando que ele é bobo, não. Você lembra de Lúcifer, que ele era um anjo de luz, maestro, ou seja, ele pertencia ao trono da glória, tinha uma área que pertencia a ele, que era a área da música, então ele era um anjo de luz, mas o Senhor tem um poder de sondagem, Deus tem o poder de sondagem, e Deus, ele viu a maldade de Lúcifer, logo, Deus expulsou ele, né? Ele queria ser como Deus, e ninguém pode ser como Deus, porque só temos um Deus só. Deus expulsou ele do trono da glória, do reino dele, e com ele foi também outros anjos decaídos que estavam também influenciados por Lúcifer. É por isso que nós temos hoje em derredor o diabo e a sua legião. E é por isso que você tem que ser tático, você tem que ser estratégico e perceptivo em perceber se o diabo está atacando você, está em derredor, se achou uma brecha ao teu redor, para que você possa se consertar, fechar aquela brecha, você se rever, você se reavaliar como indivíduo, como família, como pai de família, como filho, como criança, se você está obedecendo ao seu pai, se você está estudando, se você está fazendo a sua devocional, a leitura bíblica e assim por diante. Bom, Helmut Truxner, um alemão, ele declarou o seguinte: como cuco, aquele passarinho que sai dentro do relógio e faz o canto da hora certa, que coloca ovos em ninhos de outras aves também, o diabo tem o êxito em colocar seus ovos em um ninho piedoso.
Isso dizia o Helmut Ticker. Ou seja, este alemão, ele fez esse pensamento nessa frase, que ele sabe onde deve colocar as armas, porque ele vê a fraqueza. Aonde você tiver a sua fraqueza, é lá que ele vai utilizar e fazer aquilo que ele precisa para executar a tarefa que ele quer, não que você quer, porque ele também tem as suas estratégias. Tommy Devlin, ele diz em seu livro, Os Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro é formidável e recomendo a você que vocês possam ler esse livro, Os Caçadores de Deus, de Tommy Devlin. Ele diz que a tática de Satanás é de nos manter tão cheios de lixos que não tenhamos mais fome de Deus. E isso funcionou muito bem durante muitos séculos. O inimigo fez com que nós acostumássemos a viver materialmente próximos. Quantas pessoas você conhece aí hoje que gosta só de dinheiro? Você senta na roda ou senta numa conversação e a fala que se ouve é o quê? É só dinheiro. Eu ganhei isso, eu vou comprar isso, ou seja, o consumismo ou a fala do dinheiro. Então o diabo, ele ouve, porque ele não é surdo, né? Então ele escuta, é nessa área que eu vou atacar. É ali que eu vou agir, na área financeira. Então você cuidado, se você está muito apegado ao dinheiro, ou se você está muito apegado também em uma determinada área da sua vida, mas espiritualmente miseráveis ao ponto de que em apenas uma migalha da presença de Deus nos satisfazesse. Ou seja, um pouquinho de Deus e um bocadão, um tantão de você mesmo. Você acha que está certo? É claro que está errado. Nós temos que ter muito de Deus o tempo todo, porque senão eu não sobrevivo e nem você sobrevive. Eu tenho que estar ao meu lado. Neste exato momento, eu estou falando com você, mas eu estou aqui na assessoria, eu estou com a assistência do meu advogado Jesus, eu estou com o Espírito Santo, eu estou com a bênção do meu Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Então, Dene explica que alguns, porém, não estão mais contentes com as migalhas, ou seja, com o que têm, com o que possuem, querem sempre mais. É a questão da ambição, né? Eu sei que, vendo uma cena essa semana, acho que foi ontem, uma criança, na época de Hitler, uma pessoa muito famosa, ela colocou, se não me engano, foi uma pessoa muito conhecida, eu não vou citar por uma questão de dúvida, mas eu gravei a questão da imagem e a questão do conteúdo. A criança menor, mais ou menos da sua fase de 8 anos de idade, levava em seu braço o seu irmãozinho morto, já estava morto já. E era a época de Hitler, a época em que as crianças eram incineradas. E ele estava levando o seu irmãozinho para ser incinerado, que já estava morto. No colo dele, ele estava andando. E essa cena chocou durante muito tempo, muitos séculos, até hoje. A questão do Holocausto dói a quem lê o livro, quando você vê as gravuras, as fotos, né? As situações que Hitler promoveu. E ele usou a fraqueza do poder, a força, ou seja, a força do poder dele, e vemos a fraqueza, a fragilidade da criança,
e mexeu com o lado emocional de quem vê. Somente em ver você já vê ali um irmãozinho levando o seu próprio irmãozinho no colo para ser incinerado. O que tem a ver, pastora? Tem a ver com a dor, tem a ver com sentimentos. Como é que cresceu aquela criança que sobreviveu, que levou seu irmãozinho para ser incinerado dentro do forno da fornalha? Era um forno bem grandão que Hitler mandou construir, né? E aquela criança que ficou, ela cresceu, se tornou um adulto e de repente ninguém sabe o paradeiro daquela criança. Sabemos a foto. E quando você lembra dessa questão aí, a gente lembra da fragilidade. Então, cuidado com a tua fragilidade, cuidado com a tua fraqueza, cuidado com aquilo que você fala, com quem você compartilha também a tua fragilidade. É perigoso. Querem a presença dele, ninguém fala da presença de Deus nessa fragilidade. Nessa gravura, o menino não falou, meu Deus, embora era judeu, né? Porque Hitler queria matar todos os judeus. Mas lembra das lágrimas dele, levando seu irmãozinho no colo. Querem a presença dele, não mais o satisfará. Querem o pão inteiro, todo mundo quer o pão inteiro. As imitações não os convencem nem o interessam mais. Eles precisam de ter algo real, algo tangível, algo que você pegue e que você veja e sinta. E isso aí que eu quero. Igual que você nasceu e acordou hoje, eu vou fazer isso, aquilo. Quando você não consegue concluir aquilo que você queria fazer durante o dia todinho, você conseguiu fazer todas as suas tarefas e não conseguiu fazer uma coisa, você não ficou satisfeita. Já se analisou por esse lado? É o lado humano, é o lado carne. E o lado, é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 6, ele fala que você deve se revestir das armaduras de Deus. Revista da fé, da coragem, do Espírito Santo, da salvação, da verdade. Se revista. A maioria de nós, me coloco até neste meio, a maioria de nós, porém, matemos nossas vidas tão abarrotadas de lanches rápidos para a alma e de diversões para a carne que não sabemos o que está realmente famintos. Porque é momentâneo. Aquele lanche é momentâneo. Comeu, acabou. Matou a fome aquela hora. Mas você não sabe o que é fome. Sabe o que é fome? Conta os nordestinos aqui no interior da Bahia. Você sabe o que é fome? Ver uma mãe que tem 10 filhos e na despensa dela não tem nada. E olha para as panelas estão todas vazias. Não tem nada. Isto que é fome. Vai lá no terreiro, que são pessoas agrícolas, plantava milho ou plantava o café, e lá não tinha nada, não tinha espiga de milho, não tinha mandioca para tirar. Isso é fome. É não ter farinha na panela, é não ter uma mistura. Se come até sem mistura hoje em dia, porque hoje a carne está em alta, né? Então, a questão dos ovos está em alta agora, né? Os ovos, todo mundo está comendo ovo. Mas quem tem condições de comprar mistura todo dia, graças a Deus. Mas a fome é uma fraqueza também. E o Senhor fala na palavra de Deus, não é palavra da pastora Rúbia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas dói a fome. Eu não estou contradizendo a palavra de Deus, mas a fome dói.
Mas o desemprego também promove uma baixa autoestima também na família. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz na palavra o quê? Que Deus, na sua grandeza, Ele suprirá em Cristo todas as nossas necessidades. Então Ele vai suprir. Não se preocupe, viu? Você faz a sua parte, aonde Deus inseriu você, aonde você está, faça a sua parte. Procure fazer bem feito, porque quando nós fazemos mal feito, sempre vai ter alguém que vai cobrar de você. Talvez na sua casa, na sua família, na sua comunidade, alguém vai apontar você sempre vai ser cobrado. E precisamos nos tornar famintos pelo Eterno. Lembra no começo que eu falei um pouquinho de Deus e um tantão de tudo da sua vida? Agora é o contrário. É mais de Deus com você. E nesse equilíbrio, mais de Deus com você, do seu tamanho, do mesmo tamanho que é você, do mesmo tamanho também Deus tem que estar direcionado com você. Aí sim, você vai se tornar forte, equilibrado, a tua mente vai ter equilíbrio emocional, dos sentimentos, da alma, do corpo e do espírito. O amado de nossa alma. Agora você sabe o que John Piper disse? John Piper disse o seguinte: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos. Porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos da pessoa de Deus para sempre. Por isso, jamais podemos permitir que o inimigo nos impeça de mergulhar na presença dele. E John Piper sabia o que estava falando, viu? Ele sabia e sentia a salvação. Sabia e tinha intimidade com Deus. Você tem procurado ter intimidade com Deus? Ou ter intimidade mais com seu amigo? No Zap, ou nas redes sociais, que você nem vê, você vê, mas você não tem contato. Mas com o Espírito Santo, com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, esse você pode mergulhar na presença dele. Ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai agir com falsidade. Ele não vai agir com você com fragmentos de inverdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que John Piper disse isso. Porque somente Deus pode dar para você aquilo que nenhum homem pode dar, salvação. Pastora Rúbia, eu gostaria de sentir essa salvação, porque a senhora tanto fala nos seus programas, na Itapetinga, né, na TV Itapetinga /Rio. Eu gostaria de sentir essa salvação. Eu gostaria de sentir essa cobertura, essa armadura que a senhora falou agora, o capacete da salvação, essa espada da fé. Eu gostaria de sentir essas armaduras que o apóstolo Paulo tanto frisou. Então, é só você querer sentir a Jesus. Se você querer sentir e chamar Ele, Ele só apenas está aguardando você abrir o teu coração. E aquele chamado convite, Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele convida você agora. Pastor, eu quero tirar esse jugo, eu quero tirar esse peso. Eu sou uma pessoa tão triste, eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa que só conto miséria, eu sou uma pessoa que nada dá certo na minha vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é a pastora que não, é Deus. Você quer aceitá-lo? Se você estiver dizendo sim,
aonde quer que você esteja, você vai repetir comigo: eu aceito a este Jesus que a pastora Ruby está falando. E aceita Ele como meu único e suficiente Salvador pessoal. E declaro que as armaduras do Senhor eu usarei, conforme está escrito em Efésios capítulo 6. Usarei o escudo, usarei a lança, a espada da fé, usarei o capacete da salvação, que também foi frisado neste programa, na TV Itapetinga, /Rio. Nós usaremos agora. Pai, tire toda fraqueza, tudo aquilo que eu feri, tudo aquilo que me mantém escravo, que todo tipo de escravidão seja quebrado. Eu rejeito agora todo tipo de escravidão. E me aceite agora, esteja próximo de mim agora. E do mesmo tamanho que sou eu, da minha estatura, esteja o Senhor mais do que eu. E como diz a tua palavra, que viva o Senhor, que Cristo vive em mim, que não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Pai, eu declaro, Senhor, através dessa declaração de fé, que eu aceito a Ti como único e suficiente Salvador pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando você fez essa declaração comigo, agora você já é outra pessoa. Você agora tem a mente de Cristo, tem o seu corpo. Até o seu corpo agora vai ser cuidado por Ele, vai ser blindado por Ele. Nós passaremos pelas provas, passaremos. Só que a gente não vai passar mais a prova sozinho. A nossa prova agora vai ser com Ele. Lembra de Davi? Se o Senhor não for comigo nessa guerra, eu não irei. Você vai fazer como Davi. Você vai trabalhar com Ele, vai ser o gestor dos seus negócios com Deus. Jesus vai estar sempre com você. O Espírito Santo vai sinalizar quando você errar. E aí, minha irmã, meu irmão, irmãos em Cristo, ninguém te segura mais. O Espírito Santo vai te dar a vitória. Se você colocou o seu copo com água, o seu medicamento ao lado, aí na sua mesinha do lado, vamos orar agora para que nós possamos finalizar o nosso programa. E caso você queira enviar o seu e-mail, eu estou aguardando o seu e-mail, estou aguardando a sua comunicação, para que juntas eu possa orar junto com você. E na barra abaixo está o QR Code e você pode fazer a sua doação para o nosso colaborador e diretor da TV Itapetinga /Rio. Ajuda-nos. Estamos, assim, o diretor está preparando o estúdio para que possamos fazer a gravação e muitas coisinhas que a gente precisa na TV Itapetinga. Se torne um colaborador. Pastora, eu quero ser um patrocinador do seu programa. Converse comigo no privado, tá aí na barra abaixo todos os meus contatos, mas seja um colaborador neste momento aí da TV Itapetinga, que veio para fazer parte da sua vida e mudar a sua história com Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão nessa tarde, que onde navegaram conosco dentro de um pensamento de Helmut Tilschkers e também de John Piper, e aonde nós lembramos de Efésios 6, que fala sobre as armaduras de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos favorecer de perdão, de amor. Meu Deus, de igual forma que o Senhor possa nos visitar, aos pais de família, aos filhos, às crianças, que o planeta Terra seja visitado pelo Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem o planeta na palma das tuas mãos. E na palma das tuas mãos eu te peço que o Senhor possa imunizar todo este planeta, que toda praga possa ser cessado,
que todo mal da chikungunya, da dengue, da zika, todas o mal, a maldição do câncer, todas as doenças de ossos, meu Deus, toque nessas pessoas do fio de cabelo às plantas dos pés e que o Senhor promova com milagres e maravilhas, aonde a expectativa desse que está assistindo está aguardando o milagre. Toca agora nas juntas, nas medulas, toca no sangue, toca nas vértebras da coluna vertebral, toca, Senhor, nas pernas, na rótula dos joelhos. Meu Deus, faça, porque a tua palavra diz: clamas a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós abençoamos a cada um deste público que está nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Diga, eu sou um vencedor. E quem é um vencedor? É você. O Senhor está procurando você, que é um vencedor. E o meu boa tarde para você. Fica com Jesus até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.